lemos, explicamos e depois aplicamos o texto bíblico. Então, nas quintas-feiras, temos estudado toda a epístola aos Hebreus. Irmãos, eu confesso de todo meu coração que eu tentei não pregar em Hebreus, porque nós temos uma sequência nas quintas-feiras. Mas o Senhor levou meu coração a ficar nesse texto. Eu tentei encontrar um outro. Os irmãos verão ao longo da exposição que eu tenho muitas referências bíblicas, mas, irmãos, o meu entendimento é que o Senhor quis que eu pregasse nesse texto. Então, quando na quinta-feira chegar o momento de refletir sobre esses dois versículos, eu direi que nós já estudamos e quem quiser poderá acessar o vídeo desta manhã. Hebreus 13, versos 5 e 6. Eu estou estudando constantemente Hebreus e confesso aos irmãos que já há algum tempo eu tenho me apegado a esses dois versículos e não houve jeito, irmãos. Hoje pela manhã quis o Senhor mesmo que eu expusesse esses dois versículos maravilhosos da palavra de Deus. Tenha essa expectativa de que Deus te responderá perguntas e que Deus fortalecerá a sua alma por meio desse texto da palavra dele. Diz-nos assim. Vamos ler juntos? É tão bom ouvir os irmãos cantando e lendo que eu gostaria de ler com os irmãos. Leiamos. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Louvado seja o Senhor por sua palavra. A declaração central desses dois versículos é o tema da exposição bíblica. O Senhor é o meu auxílio. Oro para que você constantemente diga isso a todos que você conhece, a começar por você, que é a pessoa que você mais conhece. Que você diga a si mesmo, o Senhor é o meu auxílio. Nesse momento de encerramento da epístola, o autor recebe da parte de Deus a revelação acerca de orientações práticas para a vida cristã. Ontem celebramos aqui renovação de votos de um casal da nossa igreja, e eu falei sobre o versículo 4. É um encorajamento para honrarmos o casamento e nos mantermos puros no exercício da sexualidade. Se os irmãos olharem para o verso 7, há uma recomendação para nos atentarmos para a condição de vida dos nossos pastores. Se os irmãos olharem para o verso 9, há uma recomendação para fugirmos de ventos de doutrina. E assim, meus irmãos, todo esse capítulo 13 condensa várias orientações práticas para a vida cristã. Muitos destinatários estavam vivenciando a triste sina da perseguição. Eles estavam de algum modo atemorizados. Segundo o que é relatado nessa epístola, alguns deles, irmãos, sofreram a perda de bens. Observem Hebreus 10, 34, estudamos recentemente numa quinta-feira esse texto, quando é dito aos crentes a quem inicialmente essa epístola se dirige, que eles aceitaram com alegria a perda dos bens, sabendo que tinham recebido da parte do Senhor um patrimônio que não pode ser expoliado, que é o céu. Esses crentes olhavam para o futuro e tudo que viam à frente era incerteza do ponto de vista do olhar humano. Eles eram crentes como nós, irmãos, homens e mulheres de carne, osso e sangue. Portanto, certamente esses irmãos eram tentados a viver de modo egoísta. Sabem aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós dizemos isso. Esse é um ditado muito anticristão. Talvez esses crentes fossem tentados a isso.
estamos sob perseguição, temos pouco, o pouco que eu tenho será para mim. Talvez eles fossem tentados, irmãos, a trocar a prioridade das coisas espirituais pelo materialismo. E alguns já não estivessem de fato reconhecendo que o patrimônio eterno é mais valioso que os bens dessa vida. Deus, meus irmãos, entrega a esses crentes as recomendações desses versos 5 e 6. Irmãos, eu entendo que isso aqui é doutrina, e a doutrina serve para dirigir o nosso viver. Às vezes achamos que doutrina serve para alimentar o debate com quem nós discordamos. Não, irmãos, doutrina serve para nos orientar, porque doutrina é ensino da parte do Senhor. Esse ensino aqui é para o nosso viver diário, irmãos. Quem ama a Deus e ao próximo, olhará para o texto bíblico e reconhecerá que o nosso auxílio de fato vem do Senhor. Olhem para os versículos 1 a 4, o contexto é amor. Seja constante o amor fraternal, diz o verso 1. No verso 2, se você ama o seu irmão, não negligencie a hospitalidade. Saiba que muitas vezes, hospitaleiros que somos, nós recebemos mensageiros do Senhor. Alguns, sem o saber, acolheram anjos, porque praticaram a hospitalidade. Verso 3, lembrai-vos dos encarcerados, dos irmãos de vocês que foram presos por amor a Jesus, como se vocês estivessem presos com eles, ou seja, não quebrem um relacionamento com eles, continuem assistindo os irmãos que sofrem maus tratos, como se fossem vocês mesmos os maltratados. Com aquela pessoa que está bem pertinho de você, o cônjuge, seja digno, valorize o matrimônio, não adultere, não seja impuro. É nesse contexto, meus irmãos, em que a palavra de Deus diz, amor mesmo deve ser dirigido a Deus, o nosso Senhor, e à criação de Deus, os nossos irmãos, o que inclui os membros da igreja, o esposo e a esposa, aqueles que o Senhor tem colocado em nossa vida. E então o Senhor diz no verso 5, seja a vida de vocês sem amor ao dinheiro. É uma definição para a avareza, é a paixão descontrolada por dinheiro, é ter o dinheiro como grande alvo do viver. Meus irmãos, nas lutas do viver, que são muitas, que são variadas, que são intensas, de onde vem o nosso auxílio? Será que estamos sozinhos? Será mesmo que devemos nos entregar ao desespero? É claro que não. A palavra do Senhor reafirma que o seu auxílio vem do Senhor. Por essa razão, no verso 5, há um apelo para que o crente em Jesus não confie no dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Isso é consolador. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O ensino da palavra de Deus é para que não dependamos de coisas. Temos coisas, por exemplo, a roupa que nós estamos vestindo. Quem disse que não é importante ter roupas? É importante, mas diz a palavra de Deus que não devemos depender das coisas, não devemos pôr a nossa confiança em bens, em objetos. Observem, por favor, irmãos, Lucas capítulo 12, verso 15, quando o Senhor Jesus Cristo, reprovando a avareza, o amor ao dinheiro, diz, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Interessante, toda e qualquer avareza, não apenas aquela que é óbvia. Talvez você precise pensar em avareza como muito mais do que a busca por papel moeda, por dinheiro. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Perde a vida quem tem como maior alvo de vida buscar dinheiro. Pessoas, irmãos, que amam dinheiro, são capazes de passar décadas da vida fazendo algo que não suportam, porque querem dinheiro. Que vida terrível. Deus deu uma vida e essa única vida é vivida sob a servidão do dinheiro, sob o senhorio do dinheiro.
Olhem para Mateus no capítulo 6. Eu quero destacar os versos 19 a 21, quando o nosso Senhor Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Eu entendo que a palavra de Deus diz que não é pecado ter algum tesouro, mas a Bíblia diz: não precisa acumular como se esse fosse o maior alvo da sua vida. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, e o alerta da palavra de Deus é: onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se Deus te permitir ter tesouro dessa vida, você está disposto a utilizar esse tesouro para glorificar a Deus, demonstrando que apesar de ter algum tesouro dessa vida, o maior tesouro é o celestial? Irmãos, a pessoa que depende de coisas é escrava de coisas, é serva de coisas e não do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que podemos possuir bens, mas não devemos amar coisas. E eu lembro-me do pastor Merval Rosa, já falecido, dizendo que nós estamos a caminho da frustração sempre que nós invertemos a ordem de coisas. Nós devemos amar pessoas e usar coisas, jamais usar pessoas e amar coisas. Nosso professor de seminário, muito conhecido, escritor e professor e pastor, dizia isso. A ordem certa é: ame pessoas e use coisas. Não devemos amar coisas e usar pessoas. Meus irmãos, a palavra do Senhor alerta para não amarmos os bens, tê-los e utilizá-los em concordância com a vontade do Senhor, mas não entregar o coração aos bens. Na carta 1 de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6, no verso 6, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, é a vida espiritual vibrante com satisfação. Verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Naquele contexto que era de perseguição também, Paulo, da parte de Deus, diz: Timóteo, por que vocês estão se abatendo? Diga aos irmãos aí que o que eles precisam para hoje é ter vestimenta e comida. Se eles têm isso, por que estão se entristecendo? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, que são paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Irmãos, o amor ao dinheiro pode levar uma pessoa a sacrificar o seu nome, a sua honra, a abandonar sua família, a negar o evangelho, a deixar uma igreja. Eu não estou trazendo para os irmãos novidade alguma. O verso 10 explica por que isso acontece. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Irmãos, eu creio que a Bíblia é inerrante. E a Bíblia diz que amar dinheiro, o erro não é ter dinheiro, o erro é amar dinheiro, não é raiz de alguns males, não. A palavra de Deus, que não erra, diz que é raiz de todos os males. Eu preciso prestar atenção numa afirmação dessa. Amar dinheiro é se lançar a toda espécie de males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, quantas pessoas amaram dinheiro a ponto de desvalorizar a vida cristã e passaram a sofrer com as consequências do amor ao dinheiro. O remédio é viver satisfeito com aquilo que o Senhor nos dá. Meu irmão, se você é murmurador, se você vive reclamando de tudo que você tem, da casa em que você mora, do carro que você usa, se você não tem carro, da bicicleta que você tem, se você não tem, das pernas saudáveis que Deus te deu, tenha cuidado, porque você está dizendo que Deus errou e Deus não erra. Ah, pastor, então eu não preciso fazer nada. Claro que sim, faça tudo o que está ao seu alcance. Trabalhe, meu irmão, coma do suor do seu rosto,
Se esforce por crescer na sua profissão. Dedique-se ao seu negócio. Mas o resultado final é exatamente aquilo que Deus permitiu que você alcançasse. Ou então eu deixo de crer na soberania de Deus. Irmãos, nós os crentes sabemos que devemos fazer tudo na dependência do Senhor. Fizemos tudo, estejamos em paz. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que é necessário será acrescentado. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então você se pergunta, que coisas são essas? Nós lemos Mateus 6,33. O Senhor Jesus já havia falado sobre Mateus 6,25, alimento, vestes para o corpo, sobre aquilo que é o sustento fundamental do ser humano. Busque ao Senhor, Ele te sustentará no seu trabalho, e essas coisas serão acrescentadas, as coisas necessárias ao viver. Lembre-se de Filipenses 4, 11 a 13 e o verso 19. Filipenses 4, 11, eu quero ler todo o contexto em que Filipenses 4, 13 aparece. Esse é um dos mais preciosos textos bíblicos que estão entre os mais incompreendidos. Tem gente que não é crente, não é salvo e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O verso 11 diz assim: digo isto, quais são todas as coisas? Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso tudo naquele que me fortalece. Verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, não tomem o caminho do pequeno cuidado com a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus inspira Paulo para dizer: tudo posso naquele que me fortalece, nós estamos falando do velho Paulo, aprisionado, cansado, mas crente no Senhor Jesus, dizendo: eu já conheci Jesus, eu tudo posso nele, eu posso conviver com toda e qualquer situação. Meus irmãos, que homem crente em Jesus, eu já aprendi a conviver com toda e qualquer situação. E Paulo lista: quando sou humilhado e quando sou honrado, quando tenho muito e quando passo fome, na abundância e na escassez. Somente um homem crente no Senhor Jesus decide não confiar no auxílio do dinheiro. Voltando ao texto de Hebreus, no verso 6, Hebreus 13, 6, o que está sendo dito é que não devemos confiar no auxílio do homem. Afirmemos confiantemente: o meu auxílio é o Senhor, não temerei. O meu auxílio não é do homem. O que pode fazer o homem por mim, se o Senhor é o meu auxílio? Esse texto, meus irmãos, casa com o Salmo 27, no verso 1, quando a palavra do Senhor diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Não confie no auxílio do dinheiro, mas também não confie no auxílio do homem. Em quem pode te indicar, em quem pode te livrar do aperto, em quem garantiu que estará com você. Os homens, irmãos, muitas vezes fazem promessas incertas. Os homens são muito finitos, não controlam o futuro. Os homens têm atitudes questionáveis. Às vezes nós olhamos para pessoas com as quais andamos por anos e anos e dizemos: eu não podia acreditar que ele seria capaz de fazer isso comigo. Não confie no auxílio do homem, não idolatre o homem. Pode ser a sua mãe querida, o seu pai amado. Não faça isso. Por mais íntegro que seja o seu pai, por mais amorosa que seja a sua mãe, sofre de um mal chamado finitude. Pode se enganar, pode falhar. Richard Baxter diz que o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo.
nada pode pagar o prejuízo de perder o céu. Se o que o Senhor está dizendo é que eu não devo confiar no dinheiro, coisas, nem no homem, pessoas, em quem devo confiar? Confie no Senhor, meu irmão. É o que a palavra de Deus diz. Olhe para Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. O livro da repetição da lei, Deuteronômio 31, 6. O que Moisés falou da parte de Deus para Josué e para quem possuiria a nova terra? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Deles quem? Os habitantes de Canaã, que vocês possuirão. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Você crê nisso, meu irmão? Então confie no Senhor, mesmo quando você não entende o Senhor. Se você pudesse entender o Senhor em tudo que Ele faz, em tudo que Ele diz, você não seria filho, servo, criatura. Meu irmão, você não entenderá tudo que Deus faz. A pergunta é: você confia nele? Eu já perguntei aos meus filhos, e a Sâmela também, se em algum momento eu disser para vocês em algum lugar, entrem rapidamente no carro, vocês entrarão mesmo não entendendo o contexto, ou vocês vão querer antes que eu explique ponto por ponto a razão da minha palavra firme? Eu já os treinei para isso. Se algum dia nós estivermos em algum lugar e de modo muito firme, talvez até soe grosseiro, eu disser: entrem agora no carro, entrem. Pode ser que eu esteja sem tempo de explicar que algum perigo está nos rondando. Isso aconteceu comigo e com a Sâmela. Susan já era nascida. Estávamos numa outra cidade. Eu vou dizer, estávamos em Feira de Santana, né? Não há como esconder. Almir, é difícil esconder, né, Almir? Tarde da noite do sábado, fomos a uma pizzaria com sua avó, Sâmela. E meus irmãos, quando nós deixamos o veículo do outro lado da avenida, uma grande avenida, quando fomos atravessando, chegando perto do carro, eu vi que 2 jovens que vinham numa bicicleta estavam com uma atitude suspeita, olhando fixamente para nós. E eu entendi tudo. Então eu disse: entra todo mundo rápido no carro. E eu lembro que a Sâmela tentou assim me perguntar por quê. Eu disse: Sâmela, não pergunta nada, entra. Quando fechamos o carro, que eu liguei, fui saindo, eles foram encostando. E ela então entendeu tudo. Irmãos, isso é um ser humano dizendo à esposa e aos filhos: eu amo tanto vocês, que eu preciso que vocês acreditem em mim, mesmo quando vocês não estiverem entendendo, que vocês saibam que eu amo vocês. Irmãos, isso é ser humano. Imagine o nosso Deus, que tudo sabe, que tudo pode, que vê o futuro, que nos ama de tal modo, que mesmo com a multidão dos nossos pecados, Ele continua fiel, irmãos, a nós, porque Ele não nega a si mesmo, e Ele nos ama de verdade, porque nós desacreditaremos do Senhor nos dias difíceis, e dias difíceis vêm. Alguém já disse, o que acontece, ou por que acontece, ou acontecem coisas ruins a pessoas boas, isso só aconteceu uma vez, foi lá no Calvário. Coisas ruins aconteceram a uma pessoa boa, que é Jesus. Nós somos falhos, irmãos, nós somos pecadores. Coisas ruins acontecerão, irmãos. Infelizmente, chegará o dia em que a desgraça baterá a porta do crente também. A perda de alguém amado, a enfermidade, a dificuldade financeira, a decepção, a tristeza interior, aquele buraco na alma que nós não sabemos como preencher. O que faremos, irmãos? Iremos descrer do nosso Deus? Iremos ceder à incredulidade? Ou no ato de fé diremos: Senhor, não entendemos, mas confiamos no Senhor. Eu sei quem é o Senhor me livrou da mais terrível angústia, que seria a perdição eterna. Por que não confiarei no Senhor agora? Numa atitude de fé, meu irmão. Não se atemorize, não tema, seja forte e corajoso. A razão é: o Senhor vosso Deus vai convosco, Ele não te deixará e nunca te desamparará, nunca. Não há nada mais impossível do que Deus mentir, e a palavra dele afirma com toda clareza que o Senhor é o nosso auxílio. O autor de Hebreus está mencionando o Salmo 118, versos 6 a 8. Salmo 118,
No verso 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aqui ele coloca os bens do homem, os amigos, os governantes dos seus dias. Melhor é buscar refúgio no Senhor. O Senhor conhece você, e conhece como você nem mesmo conhece. O Senhor é seu ajudador, razão pela qual você está aqui nessa hora. O Senhor dirige a história, e Ele é capaz de livrá-lo do mal, permitindo que um mal menor aconteça em sua vida. E aí você pensa: pastor, eu não entendi isso. Meus irmãos, eu conheci a história de uma pessoa que, porque adoeceu, não esteve nas Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. E o outro é porque o despertador esgotou a pilha e não despertou. Imagine, irmã Lígia, uma pessoa séria que acorda e diz: meu Deus, depois de anos sem nunca me atrasar para o serviço, por conta desta maldita pilha, hoje eu vou me atrasar. A maldita pilha foi aquilo que Deus permitiu livrá-la da morte, no ataque dos terroristas do 11 de setembro de 2001. O outro foi, irmãos, uma doença. Imagina, Karina. Imagina aí, Karina, a gente acorda e diz: Senhor, eu quero te louvar porque eu estou doente hoje. Quem não gosta de ir para a aula pode até fazer isso, né? Mas, irmãos, quem é que de verdade diz: Senhor, eu já aprendi a viver contente em qualquer situação? Eu sei estar saudável e doente. Imagine, Kleber: Senhor, hoje eu vou compartilhar nas minhas redes sociais a alegria de estar muito doente. Quem é que faz isso? Eu não tenho visto. Eu tenho visto os irmãos compartilharem as viagens, as alegrias. Mas, irmãos, Deus pode usar uma doença, Deus pode usar o defeito de um equipamento, Deus pode usar qualquer coisa, até a mula de Balaão, para corrigir os servos dele. Então confie no Senhor, decida viver pela fé. Os salvos já receberam o auxílio do Senhor, que é livrá-los da perdição eterna. Pelo sangue de Jesus, pela morte dele na cruz, irmãos, ele nos livrou do mais terrível perigo, que é a possibilidade da eternidade na perdição. No tempo que nos resta neste mundo, não nos faltará o auxílio do mesmo Senhor. Pela palavra de Deus, eu exorto você a confiar no auxílio do Senhor, porque o Senhor mesmo é o seu auxílio. Vamos orar? Na tua presença, Senhor, que te louvo por tua igreja reunida, como sempre, em tão expressivo número nessa manhã. Na tua presença que te louvo por tua palavra, como a tua palavra é certeira, Senhor, como a tua palavra é excelente, como a tua palavra é viva, como é a tua palavra eficaz. Permita, Senhor, que os teus servos, que vivenciam momentos de tensão, dias de angústia, tempos de dificuldade, pela fé, reconheçam que o auxílio do servo de Deus não vem do dinheiro das pessoas, o auxílio vem do Senhor. Nos ajude a viver pela fé, Senhor, em toda e qualquer circunstância. Ó Deus, permita que os teus servos ainda possam testemunhar a muita gente do auxílio do Senhor, nos tempos de alegria, Senhor. Dá-nos poder para reconhecer que tudo vem do Senhor, inclusive as nossas vitórias. Nós te louvamos e te pedimos que sustente o teu povo, abençoe a tua igreja, seja com a nossa pátria, dirija o nosso povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quem está conosco visitando-nos pela primeira vez, eu gostaria de conhecer. Levante a mão, por favor. Nós temos sim pessoas na galeria.
Eu quero pedir a vocês que nos visitam pela primeira vez, que na saída, passem ali à esquerda, na porta, há uma mesa identificada assim, Espaço Conexão. Nós temos uma lembrança para você, Deus abençoe. E após o culto, Gabi Borges, quer ter uma breve palavra com os pais de adolescentes. Então eu quero pedir aos pais de adolescentes que fiquem aqui à minha direita, só por um pouco de tempo. Após essa oração final, nós nos despediremos. O Ministério de Missões estará na saída também com o Evangelho de João, já com a embalagem de presente. Querendo adquirir, faça-o agora.